Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes. Satisfação falar com vocês durante as transmissões do Boletim Censura Livre, primeira edição, trazendo aí o destaque do noticiário econômico do dia e traduzindo para a linguagem do trabalhador e principalmente tentando identificar as necessidades do trabalhador e da trabalhadora e como a gente lidar diante dos acontecimentos econômicos que acontecem no dia a dia. Vamos lá, Antônio, com o nosso destaque que a gente separou para comentar? Vamos sim ao destaque. Você que está acompanhando aí através de uma transmissão nossa aqui da live, né? Você pode deixar perguntas, comentários aí para o economista Almir Cesar Filho. O tema é, destaque de hoje, inflação de agosto deve ficar em 0,11% devido a baixo consumo da população. Por favor, Almir. Então, Antônio, hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro, o IBGE deve divulgar agora, pela manhã, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país. E lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial para esse tipo de dado no Brasil. Então, a pesquisa mensal que mede a variação de preços do mercado para o consumidor final e representa o índice oficial da inflação do Brasil, o IPCA. A previsão dada por vários especialistas de inflação é que o IPCA de agosto fique na média de 0,11%. Portanto, gente, menor que o valor registrado no mês de julho, que foi de 0,19%. E por que isso? E por que uma inflação agora em agosto, menor que a inflação de julho? Porque a população desocupada no Brasil, apesar de ter uma redução, continua bastante elevado o número de brasileiros desempregados, ficando em 12,2 milhões de pessoas. Por isso, eu acredito, gente, como também apontam os especialistas, que fatores como este continuam influenciando a queda de consumo, o que, consequentemente, impacta, e, portanto, também impactou nesse momento, na redução da atividade econômica acumulada dos últimos 2 anos. E essa redução da atividade econômica, com certeza, influencia os preços. Então, uma menor demanda da economia, uma demanda agregada, está pressionando para baixo, ou pelo menos está pressionando com que a inflação cresça menos ao longo do período. Então, aparentemente, parece uma boa notícia, uma inflação menor. Na verdade, é um sintoma de uma situação muito ruim da nossa economia. Explicando para vocês, quando foi comparado entre junho e julho, esse número estava em 0,09% no mês. Portanto, houve uma queda de aproximadamente 0,01 pontos percentuais. O alto índice de desemprego, gente, a situação da receita bruta do comércio varejista, que no mês de junho teve queda de 5,3%. O que é a receita bruta? É o faturamento no comércio. E do principal segmento do comércio, que é o varejo, que é o comércio direto, as famílias, né, que a gente compra o produto fragmentado, é diferente do atacado, que a gente compra muita quantidade de peças, e geralmente é um comércio que acontece entre comerciantes, né? Então, a receita bruta teve uma queda muito grande de um mês para outro, de 5,3%. E mostra, portanto, gente, uma diminuição do consumo.
E, de acordo com as análises de vários especialistas, a previsão anual do índice é de que fique em 3,59%. Gente, anteriormente, o número chegou a 3,65%, ou seja, seria uma queda de 0,06%. Tá? Com relação, eu estou falando já com relação à inflação. Já a estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, continua referenciada em 5%, porque o Banco Central define a taxa de juros. É uma decisão consciente da equipe que dirige o Banco Central. Claro que ele está olhando ali a inflação. Na verdade, a taxa básica de juros deveria ser, inclusive, muito menor, diante, inclusive, do fato de uma previsão de um crescimento da inflação muito abaixo das expectativas. Mas não é isso que o Banco Central faz. Por quê? Porque o Banco Central é controlado pelos banqueiros. E os banqueiros, inclusive a gente pode identificar esse interesse diretamente associado ao fato que os membros do Copom, do Comitê de Política Monetária, que é a equipe de dirigentes do Banco Central, eles são egressos, são autoexecutivos de bancos, eles são egressos do sistema financeiro. Hoje, inclusive, são eles próprios banqueiros. E a taxa de juros básica também remunera os banqueiros, porque eles têm títulos da dívida pública. Então, não interessa para eles abaixar muito a taxa básica de juros, tá? Que é uma taxa, como eu disse, fixada pelo Banco Central para remunerar os títulos da dívida, mas como é uma taxa básica, é a taxa que os bancos pegam emprestado dinheiro junto ao Banco Central ou entre os bancos para emprestar para o consumidor final. Tá? Óbvio que quando eles emprestam ao consumidor final, eles não cobram essa taxa, nem mesmo uma taxa com lucro, um pouco mais de lucro. Eles cobram uma taxa muito grande. Hoje, lembrando aos nossos ouvintes, o cheque especial está mais de 300%, o rotativo do cartão de crédito está mais de 300%. Essa diferença entre a taxa de juros básica e a taxa ao consumidor final é aquele termo muito repetido no jargão do jornalismo econômico de spread bancário, né, que é a diferença entre essas duas taxas. O Banco Central só consegue controlar diretamente a taxa básica. E ele eleva a taxa básica para combater a inflação na tentativa de diminuir o consumo das famílias e abaixa na tentativa de elevar o consumo das famílias, porque o consumo tem impacto sobre a inflação. Porque o objetivo do Banco Central, lembrando, a gente já conversou aqui várias vezes para os nossos ouvintes, aqui no Economia Fácil, que é só o controle da inflação. O Banco Central está muito pouco preocupado com emprego e com atividade econômica. Tá? Mas eles miram, tentando controlar a inflação, eles controlam a taxa básica, que acaba estimulando ou desestimulando a economia. Então, por isso que eu estou mencionando essa importância. Contudo, o governo, nesse momento, o Banco Central, que é um órgão do governo, não pretende abaixar mais a taxa de juros, ou pretende abaixar apenas para até 5%, mesmo com uma expectativa de inflação, cada momento se revelando mais baixa, né? A expectativa é que a inflação de janeiro até dezembro fique em 3,59%, portanto menor que a taxa que o mercado estava esperando, que era de 3,65%. Tá bom? Espero ter explicado isso bem. Já a questão do IPCA, deixa importante a gente trazer para o nosso dia a dia. Tá? O IPCA, além, é claro, de medir como é que está a economia e mostrar, e eu ter explicado para vocês que é ruim, né? O IPCA baixo não está sendo um bom sinal. Ele só pode afetar os investimentos quando os papéis, né, os títulos, né, várias aplicações financeiras são regulados pelo IPCA, mas geralmente são os de longo prazo, que utilizam esse índice como forma de correção monetária.
Devo lembrar a vocês, boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem não tem aplicações financeiras reguladas pelo IPCA. Então, o IPCA mais baixo não tem um impacto negativo, nesse caso, com os investimentos. Mas o IPCA mais baixo, o IPCA, ele está regulando agora também o sistema financeiro da habitação, né? Tem vários, agora, financiamentos de casa própria que estão utilizando o IPCA. Mas esse impacto, gente, vai ser só de longo prazo e se o IPCA se manter crescendo abaixo das expectativas no longo prazo. A gente aí já não sabe dizer. Com relação ao setor empresarial, também pode ter um impacto pelo IPCA, tendo em vista que diversos contratos são ajustados por esse índice de correção monetária. E sua volatilidade, né, a sua variação muito instável, reflete nos resultados. É importante a gente ressaltar que as variações de preços nas categorias como saúde, alimentação e transporte afetam o resultado do índice. Portanto, o seu aumento pode impactar no poder de compra do consumidor, tá bom? E uma última coisa também, muita gente pode me dizer, poxa, o IPCA está crescendo menos, a inflação está crescendo menos, mas eu não estou sentindo isso no dia a dia, né? Eu estou vendo que as coisas estão aumentando muito. Veja, aí a gente precisa lembrar algo que a gente já falou algumas vezes aqui. O índice de inflação é uma cesta de bens e serviços. Uma cesta. Ele reúne preços de muitos produtos, claro, botando médias ponderadas, né, pesos relativos nele. E se a inflação está crescendo menos, isso não significa que todos os preços estão crescendo menos. E sem que os preços com maior peso na cesta, ou a maioria dos preços, ou alguns preços estão crescendo, estão até crescendo para baixo, estão decrescendo, mesmo que outros estejam crescendo para cima e muito. Vou dar um exemplo. Os alimentos podem estar crescendo muito, muito, e saúde, plano de saúde, outros serviços de saúde, crescendo muito. Mas outros itens, como eletrodoméstico, salários, né? Salário também é um item da cesta, estiver crescendo pouco ou mesmo decrescendo, tendo deflação, que é a inflação negativa, o IPCA pode ser puxado para baixo ou crescendo menos. Então, é o que está acontecendo na nossa economia. Então, tem vários produtos que estão crescendo menos, ou muito menos, ou mesmo estão tendo deflação, enquanto outros estão tendo uma alta. Isso faz com que a gente tenha essa percepção estranha de ir ao comércio e ver que muitos produtos estão muito mais caros, mas na hora de medir a inflação está um pouco menor. Por isso, inclusive, que eu disse a vocês que o IPCA crescendo menos é um sinal perigoso, porque várias atividades, vários segmentos da economia, por conta da queda do consumo, estão sendo obrigados a reajustar menos seus produtos, ou mesmo, inclusive, não repassando aumentos de custo, né, para o preço. Então, portanto, tendo perdas ou até mesmo prejuízos comerciantes, ou estão tendo que abaixar seus preços, porque o consumo está muito baixo. Então, um IPCA mais baixo não é um sinal de saúde financeira do jeito que está, especialmente diante do fato que eu já coloquei numa edição passada aqui, esta semana mesmo, que os salários nominais, em média na nossa economia, estão em queda. Então, as pessoas estão tendo menos renda e, portanto, menos consumo. Fora a questão do desemprego, que as pessoas nem têm renda e, portanto, não estão consumindo, e isso está tendo impacto no comércio, com essa queda medida aí no faturamento bruto do comércio varejista e também diretamente no IPCA
agora de agosto. Tá bom, Antônio? Eu espero ter explicado para os nossos ouvintes brevemente, né, essa questão e mostrado também as consequências para o trabalhador e para a trabalhadora. Antônio, é com você no estúdio. Almir, antes de levantar uma polêmica aqui, quer dizer, não é polêmica, é um dado que tem aqui, eu queria ver com você se isso realmente faz sentido. Vamos registrar as participações aqui, pessoas que estão acompanhando, melhor dizendo, as jornalistas Deise Alvarenga e Tereza Dornelles. A Tereza Dornelles nos Estados Unidos, a gente agradece a audiência. O Simval Pereira e também a professora Gleicimar Gonçalves de Lima, agradecendo a todos aí a audiência. Tem uma informação, eu queria ver se não está, vamos dizer assim, maculada essa notícia, né? Risco Bolsonaro, esse risco Bolsonaro, entre aspas, começa a assustar investidores no Brasil e no mundo. A notícia está no site 247, a gente tem que deixar de lado a questão política e ver se isso é verdade realmente. Mercado financeiro está de cabelo em pé com Bolsonaro e seu governo. Isso é verdadeiro? Investidores e executivos de instituições financeiras começam a levar em conta o risco Bolsonaro, esse risco Bolsonaro, entre aspas. Isso é verdadeiro, nosso amigo? Antônio, primeiro, antes de te responder, agradecer aí os nossos ouvintes. Inclusive, a internet permite a gente ter ouvintes, inclusive, internacionais. A gente agradece os ouvintes internacionais e a gente não pode esquecer os nossos ouvintes aqui da região, nossos amigos, nossas amigas, né? Mandar aí um beijo, um abraço. Pessoas, algumas dessas que eu conheço são queridas, como Gleicimar, entre outros, aí para não ficar omitir e depois o pessoal ficar zangado comigo, né? Então, mandar um abraço, um beijo e um abraço aí para os nossos ouvintes. E pedir para eles que estiverem nos assistindo pela live do Facebook, para curtir e compartilhar, por favor, para a gente fortalecer o projeto, para a gente ampliar a difusão dentro do Facebook, para poder vencer os algoritmos. Então, a gente precisa que vocês curtem e compartilhem aqueles que estiverem nos assistindo pela live. Quem não puder assistir pela live, por conta de pacote de dados, etc., lembrar que nós somos uma web rádio, nós temos um site que transmite pelo streaming, www.clwebradio.com, CL, letra C, letra L, CL, web, web.com, clwebradio.com, tá bom? E os aplicativos, né, para celular, tem os aplicativos de rádio online parceiro, como iRádio, RádioNet, mas vocês também podem nos ouvir baixando o nosso próprio aplicativo lá na Play Store, que é um aplicativo interativo, então permite vocês acessarem o site, terem informação em primeira mão, interagir com as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, etc. Respondendo aí nossos ouvintes rapidamente. Há um aspecto importante com relação ao mercado financeiro. O mercado financeiro foi o primeiro segmento empresarial do país a apoiar a candidatura do Jair Bolsonaro, com exceção dos grandes bancos, né? Os grandes bancos foram os últimos a aderirem à candidatura do Bolsonaro, e isso, inclusive, alavancaram, porque eles deram contribuições, doações eleitorais, permitiram uma candidatura em um partido pequeno, de um político que era ligado ao baixo clero, independentemente aí, não estou fazendo um julgamento da carreira política do presidente Jair Bolsonaro, mas ele era um político que sempre foi identificado com baixo clero, né? O volume de projetos de lei que ele aprovou, muito baixo, quase um projeto de lei aprovado, projetos que ele apresentou, a trajetória na tribuna, no parlamento. Então, era isso. O mercado financeiro apoiou uma tentativa de um discurso neoliberal que ele se apresentava, né, conversão dele
de um político que defendia uma agenda econômica similar à da ditadura militar, né, de Estado forte, de apoiar empresas estatais, ele virou e se colou com o Paulo Guedes, que é um banqueiro identificado, inclusive, ideologicamente como ultraliberal, que é um pensamento até mais radical, mais extremo do que o neoliberalismo. O mercado financeiro, inclusive, viveu uma euforia. A gente comentou várias vezes aqui no final do ano passado que se iniciou o tal Rally Bolsonaro. Eu mesmo sou assinante de várias consultorias de mercado financeiro, recebo os boletins diários, e se falava isso com uma naturalidade inacreditável, antes mesmo do segundo turno, apostando favoravelmente. Só que um rally, gente, é uma especulação, é um ataque especulativo. Só que ao contrário dos ataques especulativos que a gente ouvia muito na televisão, nos jornais, nos anos 90 especialmente, que era uma aposta negativa contra um governo, tá? Você ganharia apostando negativo nos títulos da dívida daquele país, na moeda estrangeira daquele país. O rally é o inverso. Você aposta de maneira especulativa. O que é uma especulação? Existe não necessariamente elementos concretos que aquilo vai se efetivar no tempo. Mas já que está todo mundo acreditando, você vai ganhar dinheiro simplesmente por causa disso. Porque está todo mundo ou comprando ou vendendo, independentemente se há elementos que digam que aquilo vai se efetivar no tempo, aquilo vai se tornar real. Então, nós vimos, a partir de outubro até mais ou menos, isso foi todo o primeiro trimestre desse ano, esse rally. Com o tempo, e aí aposto, inclusive, que a Bolsa ia superar a casa dos 100 mil pontos, que o dólar ia baixar. O dólar não abaixou, inclusive, pelo contrário. E agora ainda deu uma disparada. Mas a Bolsa chegou a superar os 100 mil pontos, mas agora ela passa por um momento de muita baixa, de fuga. Agora, a gente precisa registrar um terceiro aspecto nessa questão, Antônio, já que você está me dando tempo. Então, eu vou usando o tempo, tá, Antônio? Pode ser? Pode ser, com certeza. Você que sabe. Aí depois a gente estoura o tempo. Qual é o terceiro aspecto? O mercado financeiro, sim, com muito pé atrás com o Bolsonaro. Declarações polêmicas, autoritarismo, movimentos erráticos, que agora, inclusive, estão se intensificando no tempo, apesar da agenda das reformas. Mas quem estava mais otimista era o investidor nacional, interno. Tá? Não é à toa que o dólar, nesse período, mesmo no primeiro semestre, se manteve alto. Esse ano, mas depois continuou aumentando. Por que isso? Porque os investidores internacionais são menos pressionados pela ideologia ou pela euforia, porque eles têm mais cautela, eles estão muito mais focados no lucro do que numa ganância momentânea. Eles preferem um lucro de médio a longo prazo. Já os rentistas brasileiros não. Inclusive, acostumados com uma taxa básica de juros muito alta, eles estão acostumados com taxas de lucro alto. Então, eles preferem a ganância mais rápida, né? Que o ganho mais rápido, a emoção, não só subjetiva, a emoção, mas como também uma aposta mais alta, porque no dia a dia eles já têm lucros mais altos. E agora, isso se intensificou, essa situação que o mercado financeiro internacional está muito reticente com o Bolsonaro. Ele fala... Almir? Muito ruim. Oi, Antônio. Está falhando um pouco aí a sua ligação. Até quanto falhou? Não, vai e volta. Tá. Então, vou encerrar. Pedir desculpa aí para os ouvintes. O mercado financeiro agora
está vendo que os resultados da política econômica de Bolsonaro não estão apontando crescimento da atividade econômica, aumento dos lucros, né? Agora é um momento dos resultados, e os resultados não estão vindo. Então, eles começam a tirar dinheiro do mercado financeiro, os investidores internacionais. Tá? É óbvio que o foco deles, gente, não é que eles são democráticos, eles são de esquerda. O negócio deles é lucro. E o lucro não está se realizando, não está se concretizando. Então, essa aposta do Bolsonaro, não fazer política econômica dele e do Paulo Guedes para reativar a economia, e sim apostar nas reformas neoliberais, inclusive reformas que retiram o poder de compra do trabalhador, estão gerando como resultado o desaquecimento da economia, um desemprego muito alto, e para piorar, ele ainda entra em rota de colisão com governos internacionais, que vai ter impacto sim em sanções, a questão da Amazônia, vai ter desinvestimentos, né? Várias empresas internacionais não vão querer comprar os produtos brasileiros, não vão comprar as matérias-primas brasileiras, e sim, há uma situação de cautela, não à toa que a Bolsa de Valores anda em baixa e o dólar disparou, certo? Há sim uma fuga de investidores internacionais, não dá para medir ainda se é muito forte, se é uma situação momentânea. Eu acho que é uma situação mais estrutural. Há também uma cautela com relação à crise na Argentina, como também as previsões de recessão internacional, né, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, mas há o fator principal nesse momento para o mercado financeiro brasileiro, que é a falta de bons indicadores da economia brasileira. A economia não está reagindo, e sim, mais do que a verborragia do governo e as medidas antidemocráticas e erráticas do governo, a falta de resultados, sim, está impactando com relação aos mercados, nos mercados. Eu não sei se dá para dizer exatamente se é um risco Bolsonaro ou não, mas que há um fator de cautela, de temor dos agentes do mercado financeiro com relação ao Brasil nesse momento, sim. Concluo. É contigo, Antônio. Legal, Almir. Registrando aqui também que a Dani Bornia curtiu a transmissão e também acompanhou aqui, está acompanhando também a Dani Bornia e a Graça Cordeiro, Graça lá de Teresópolis. Meu amigo, tenha um bom final de semana, tudo de bom aí. Obrigado, Antônio. Só para explicar aos ouvintes que ontem nós não tivemos o Economia Fácil, a versão estendida ao vivo. Não tivemos uma edição inédita, né, Antônio? Porque você, pelo streaming, retransmitiu. Foi isso? Você retransmitiu um programa anterior, né? Do dia 25 de abril. Isso, que foi um bom programa, que eu antecipei várias coisas, inclusive, que estão acontecendo. Então, nossa consultoria diária de economia... Será que você antecipa quem vai ser o campeão da Libertadores? Aí já não é comigo. A pergunta para o Dirley. Aí, embora para mim é o Flamengo, né? Os anti-flamenguistas que me perdoem, mas eu acho que é o Flamengo. Eu, como torcedor do Flamengo, mas também como torcedor de futebol em geral, acho que vai ser o Flamengo, mas eu não posso fazer essa previsão. Com relação à economia, eu estudei, fiz graduação, fiz mestrado, trabalho com isso no dia a dia, eu posso tentar antecipar alguma tendência da realidade. Não, a gente se antecipou que a crise argentina ia piorar e acabou acontecendo, né? E a gente ainda está dizendo que isso também, o Brasil vai para o mesmo caminho, se não mudar a política econômica. Então, ontem nós não tivemos edição inédita, eu peço desculpa, porque eu estou com alguns problemas, mas semana que vem, se tudo correr bem, a gente vai ter uma nova edição, tudo certinho. Quem sabe a gente até grava antes e disponibiliza no Facebook antes, tá bom? Eu agradeço aí, Antônio, pelo espaço durante as transmissões do Boletim Censura Livre primeira edição. Convido nossos ouvintes a continuar ouvindo você, né? A live encerra agora, mas o programa continua sendo transmitido pelo nosso site, o clwebradio.com,
como também pelos aplicativos. Dúvida, críticas e sugestões, mande e-mail para economiafácil@gmail.com. Falou, Antônio. Desculpa ter estourado o tempo. Tchau. Você tem Bom crédito? final de semana. Você tem crédito. Um abraço. Tchau. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.